esse é um filtro que pode fazer cair muitos falsos, como é que se chama? Esses falsos, as false flags assim da direita, porque quantos nós vimos que se montaram na outra eleição nessa onda e depois arrancaram a máscara. Há uns que estão dançando aí com camisa vermelha, com camiseta vermelha, estão dançando e sambando com camiseta vermelha, né? Então, então é uma maneira muito... Lembre-se do seguinte, nunca mais esqueçam disso. Quando terminou a outra eleição e começou a legislatura, qual foi a primeira coisa que muita gente, muita não, algumas pessoas que se elegeram por essa onda conservadora, qual foi a primeira coisa que certas dessas pessoas vieram dizer? Não, agora não é o momento de falar dessa pauta. Temos que falar da pauta econômica para pôr o país nos trilhos. Isso era uma malandragem. E, Paulo, isso de tal maneira é importante, desculpe fazer essas reminiscências, mas é bom a gente ir se lembrando. Lembra-se quando caiu a Dilma? Quando caiu a Dilma, subiu quem? O Temer. Quem é que dirigia a Câmara? O senhor Rodrigo Maia. Qual foi a primeira declaração do senhor Rodrigo Maia depois da queda da Dilma? E quando o país ia retomar, qual foi a primeira declaração dele? Temos que pacificar o país. E a primeira coisa é tirar a agenda dos costumes da pauta do Congresso. Ah, é? Então, quer dizer, pacificar o país era, no fundo, agradar à esquerda. Eu vou aqui fazer uma certa coisa jocosa. Venho de outras épocas em que eu estava já na TFP quando foi a Guerra das Malvinas, a chamada Guerra das Malvinas. Ora, o que é que nós estamos assistindo neste momento? A uma reedição da manobra política ou geopolítica feita naquele momento, que foi suscitar um conflito para depois trazer, naquele momento, foi para trazer a Rússia para a América do Sul. A TFP brasileira e a TFP argentina denunciaram naquela época a manobra e depois veio-se a confirmar pela revelação, à medida que foi passando o tempo, pela revelação de documentos que eram classificados e deixaram de ser classificados, que havia a presença de um submarino nuclear russo nas águas territoriais ali da Argentina, prontos a intervir no caso do agravamento do conflito. Ora, você disse muito bem, não há isso que a Argentina está dizendo agora, e eu não creio, Paulo, que seja apenas uma questão de... Eu acho que o seu comentário tem procedência, mas eu acho que não é apenas isso. Diante de toda a calamidade que está havendo dentro da Argentina, tentar desviar para um conflito externo e tentar unir o país em torno disso. Mas eu acho que ali existe uma tentativa de puxar quem? A China e a Rússia para aqui. Porque você veja o seguinte, já há bases da China na Argentina. Isso é um fato. E eles, se eles conseguirem... Há uma frase aqui que me chamou muita atenção desse encarregado argentino: precisamos aproveitar o contexto internacional. Então quer dizer que o problema não havia anteriormente ou estava adormecido e agora, aproveitando o contexto internacional, e ele fala da guerra da Ucrânia, da invasão da Ucrânia, ele agora quer suscitar outra vez esse problema? Paulo, eu acho que isso é uma coisa, é uma tentativa grave da Argentina. Eles querem tentar
envolver o Brasil nisso, que é, no fundo, alimentar a possibilidade de um conflito militar a respeito das Malvinas para atrair a China e a Rússia para aqui. O que é que me chama a atenção nesse sentido, Paulo? A intervenção da África do Sul, que faz parte do quê? Dos BRICS. Não sei se você lhe chamou a atenção isso ou não. Sim. Ou seja, um elemento, digamos, secundário dos BRICS que vai já toma uma posição para tentar envolver depois os BRICS. Ele não está falando em nome dos BRICS, mas é um dos países dos BRICS. Bom, não sei, agora pode ser que eu esteja equivocado, mas falou-se há pouco tempo atrás da ideia de enfiar a Argentina nos BRICS também. Agora, de repente, nós passamos para outro lado do continente e a Argentina começa a alimentar um conflito. Paulo, vamos ser sinceros, qual é a importância prática das Ilhas Malvinas? As Ilhas Malvinas estão carregadas de ouro, de petróleo, de coisa assim? Não estão. Então, para que suscitar esse problema agora? Se não é por uma intenção maior, que é tentar deslocar um conflito militar para a plena América do Sul. E vejam bem, já tentando envolver o Brasil, como se tentou naquela época, não é? Envolver o Brasil, já tentando envolver o Brasil e outros países. Ora, isso é muito perigoso, sobretudo nesse momento em que se fala de desestabilizar a ordem internacional. Foi dado por todos os jornais aí uma notícia, mas eu tentei aprofundar essa notícia com essa fonte. A notícia foi que o Sr. Petro, o ex-guerrilheiro, se é que há ex-guerrilheiro, né, do M19 da Colômbia, que subiu à presidência, decidiu decapitar as Forças Armadas e policiais, literalmente afastando 52 generais. Bom, vamos aqui comentar as coisas com senso de responsabilidade. Qualquer presidente que sobe, ele escolhe uma cúpula das Forças Armadas. E, quando ele escolhe essa cúpula, algum general que é mais velho acaba por ser afastado porque, uma vez que assumem generais de idades mais jovens. Então, isso é uma movimentação, digamos, normal quando sobe um presidente da República. Mas ele disse que é totalmente inédito o afastamento de 52 generais. Ou seja, isso é claramente uma decapitação das cúpulas militares e policiais. Essa atitude não é isolada. Por quê? Vejam bem, as Forças Armadas da Colômbia, elas foram umas Forças Armadas que se modernizaram muito nos últimos anos. E elas tinham uma colaboração íntima com os Estados Unidos, inclusive também as forças policiais, no combate ao narcotráfico e à guerrilha. Não se esqueçam que as Forças Armadas, sob o comando do presidente Uribe, elas obtiveram uma grande vitória, que foi o fim das Farc. Militarmente, as Farc tinham desaparecido. E vai ser o Sr. Santos, que vai suceder ao Uribe, que vai resgatar o que restava das Farc com um acordo infame que a Colômbia recusou, mas que recusou num plebiscito, mas que eles, apesar de tudo, impuseram à força. Bom,
O que é que nós temos agora? Então, nós temos que o senhor... eu também quero aqui alertar para uma coisa, que é o seguinte. Quando o senhor Petro ganhou a eleição, ou também quando ele estava para ganhar a eleição, muitas pessoas na Colômbia diziam o seguinte: não se preocupem, ele é um sujeito que é um ex-guerrilheiro, mas ele não vai tomar medidas radicais. Ele vai subir ao poder e depois as coisas ele vai ser moderado no exercício da presidência. O que é que nós estamos vendo? Que ele está radicalizando desde o início. Bom, porque essa medida dos generais não veio sozinha. Veio acompanhada do quê? De uma outra medida, que é a parte da inteligência do país tinha ganhado uma força muito grande na luta, inclusive, contra a guerrilha e contra o narcotráfico, no tempo do presidente Uribe. Bom, para quem é que o senhor Petro vai entregar agora a inteligência da Colômbia? Para um ex-guerrilheiro do M19. Vejam o contrassenso. Isso tudo no momento em que autoridades venezuelanas, quer dizer, autoridades, eu diria melhor, representantes do narcostado venezuelano comandado pelo Maduro, dizem que querem uma aproximação das Forças Armadas da Venezuela com as da Colômbia. Ou seja, você está vendo um jogo combinado para transformar a Colômbia num narcostado. É isso que você está vendo. Por quê? Porque o senhor Petro fez mais uma coisa. Quem é que ele designou como ministro da Defesa? Um ex-juiz do Tribunal Superior de Justiça, que tinha sido um dos maiores perseguidores dos militares. Sempre que havia... Você conhece como é aqui no Brasil também em operações policiais, que, no fundo, sempre a propaganda vai em cima daqueles que estão combatendo o narcotráfico, o crime organizado, a guerrilha, etc. Então, muitos processos eram abertos contra os militares e esse homem era um perseguidor militante dos militares. Mas não só isso. Ele saiu da Suprema Corte e foi para onde? Ele foi designado pela ONU para ir para a Guatemala fazer uma investigação sobre questões militares também. Bom, ele foi tão virulento na perseguição aos militares na Guatemala que o presidente da Guatemala o expulsou da Guatemala. O expulsou e não permitiu que ele entrasse mais na Guatemala. Esse é o personagem que ele escolheu como ministro da Defesa. E depois ele anuncia o seguinte, ele anuncia que ele não vai mais prosseguir com o combate ao narcotráfico, que isso é uma coisa ultrapassada e que nós precisamos ter uma visão humana. O Estado tem que ser humano. Nós sabemos o que é o humanismo do Estado esquerdista, né? Eles têm milhões de cadáveres na história. A história pregressa do senhor Petros também o diz. Eram guerrilheiros que matavam pessoas e não tinham. E esse é o humanitarismo dessa gente. Foi uma tentativa de golpe de Estado para implantar uma república popular comunista na Colômbia. Devia-se ao quê? Naquela época não havia processos digitais, não havia nada disso. Devia-se a que a Suprema Corte estava analisando a extradição de vários narcotraficantes. E por isso Pablo Escobar e outros financiaram o M19 para que eles impedissem o julgamento desses processos de extradição. E, inclusive, o M19, vendo-se apanhado, eles pegaram fogo a todos os processos e queimaram, né, literalmente, os juízes da Suprema Corte. Parênteses. Um dos juízes, que era o presidente da Suprema Corte, tinha dado indulto aos terroristas,
que foram fazer isso. E o que é que os terroristas fizeram com ele? O amarraram numa mesa e o queimaram. Foram feitas apreensões gigantescas de droga aqui. E essas apreensões gigantescas de droga não são de droga que é produzida aqui, mas são corredores que são usados no Brasil para o tráfico de droga proveniente desses países. E uma coisa que eu queria lembrar, Paulo, quando nós falamos de um narco-estado, isso é de uma gravidade única. Por quê? Porque o comunismo, ele sempre pregou a dissolução do Estado. E a dissolução do Estado, primeiro eles pregavam uma etapa de um endurecimento do Estado e depois da dissolução do Estado. Ora, o que nós vemos, por exemplo, na Venezuela é um narco-estado, ou seja, um Estado ligado ao crime. Portanto, é um grupo criminoso que comanda o Estado. Isso é a dissolução completa do Estado. Por exemplo, Paulo, quando você tem zonas aqui no país em que o crime organizado impera, o que é isso senão a dissolução social e do Estado? Não sei se você viu outro dia, que é um fato assim muito candente, não é? É claro que o fato em si não revela tudo, mas ele é revelador de uma situação. A polícia entra numa favela do Rio e salva uma moça que estava sendo julgada e que ia ser queimada no Tribunal do Tráfico. Não sei se você viu essa notícia. Ora, isso é um desmanche completo da organização do Estado. E quando você vê elementos do narcotráfico, do crime organizado, da guerrilha, entrarem no próprio aparelho do Estado, como você vê no Brasil, na política, no judiciário, no Ministério Público, quando você vê tudo isso, o que é que você vê? Há uma dissolução da própria essência do Estado. E isso é um caminhar pela via dos fatos para o comunismo. É pelo fato consumado. Ora, nós estamos vendo a Colômbia dar passos radicais sob a tutela do Petro nesse sentido. Paulo, eu estou por dentro de uma das eleições, daquela eleição em que o Alckmin estava disputando com o Lula, creio eu. Foi dado ao Alckmin, foi dado ao responsável pela campanha do Alckmin um dossiê completo sobre todas as atitudes pró-aborto do Lula, que daria claramente, puxado num debate, daria para derrubar o Lula. O que é que foi feito com esse dossiê? Engavetado. Por quê? Porque havia um pacto de não tratar do tema do aborto. E mais, nessa eleição, um amigo meu, que depois veio se formar em medicina, estava nas ruas em Belo Horizonte distribuindo folhetos denunciando que o PT era a favor do aborto, foi preso. Ou seja, nós hoje temos a liberdade de tratar desse assunto na campanha eleitoral. Era um tema vedado. Era um tema que o tucanopetismo tinha selado para que não se falasse. O que era um absurdo, né? Que era um absurdo. Agora, você disse muito bem. Então, nós temos essa possibilidade, nós temos a possibilidade de escolher representantes, não é? Porque, afinal de contas, isso é que é a democracia representativa. E essa iniciativa é muito boa, porque é uma iniciativa do seguinte: venha aqui ao site e se comprometa publicamente. Ou seja, venha, assine um compromisso e diga o seguinte: você, como é que é? O que é que você vai votar, deputado? Eu não sei se isso é só deputados federais, se também são estaduais, porque acho que muitas vezes pode haver alguma coisa no deputado estadual. Também era bom que deputados estaduais também se
se posicionassem. E por que não também os senadores, né, os candidatos a senador? Mas eu acho essa uma iniciativa ótima, Paulo, pelo seguinte: esse é um dos temas cruciais, esse é um dos temas que perpassa toda a sociedade, e você vê o seguinte: há máquinas da esquerda, seja judiciais, seja midiáticas, etc., que sabem que há uma oposição grande na sociedade e que tentam de todas as maneiras impor aquele fato que ocorreu em Santa Catarina, por exemplo, não é? Que está pendente ainda de uma CPI sobre o que é que aconteceu realmente naquele caso. O que nós estamos vendo aqui, assim, é o seguinte: nós estamos vendo realmente, como ele diz assim, um narco-estado criminoso, que é a Venezuela, um governo que é guarda-chuva de todas as organizações criminosas. Mas não é só isso, Paulo. Ele, por exemplo, você falou do Wagner Group. Isso não é apenas uma organização criminosa, é um tentáculo da Rússia aqui dentro. Quem é que disse, por exemplo, que esses brasileiros não foram assassinados pelo Wagner Group? Quem é que garante isso? Quando o Wagner Group exatamente é quem está fazendo essa extração ilegal ou cobrindo essa extração ilegal de ouro na Venezuela. Mas parênteses, um governo nacionalista, Paulo. Um governo nacionalista que não se dobra ao imperialismo. Né? Agora o seguinte, Paulo, vamos ao fato em si. Quer dizer, brasileiros são mortos na Venezuela, e digamos que eles estivessem ali ilegalmente. Então, eles deviam ser deportados para o Brasil, mandados para o Brasil e acabou. Não, eles são mortos, são crivados de bala, porque isso aí é muito interessante, essa descrição. Não é que eles apenas foram mortos, eles foram executados. E crivados, né, senhor Sepúlveda? É muita bala, né? Exatamente. Bom, então eles foram executados de uma maneira bárbara. E mais, o regime venezuelano nem tem o pudor de dizer o seguinte: olha, houve um conflito aqui dentro, morreram essas pessoas, está aqui um comunicado oficial, são os brasileiros. Não, eles fazem um ato ilegal, entra uma aeronave no espaço aéreo brasileiro e joga os corpos aqui dentro. E sabiam onde jogar, né, senhor Sepúlveda? E sabiam onde jogar. Sabiam onde jogar. Agora, isso, Paulo, eu me pergunto o seguinte: o Brasil é um país imenso, é um continente, na realidade é um continente. Você sabe que toda essa parte da Amazônia é um lugar muito, muito, muito difícil de controlar. Agora, que guerras sujas que nós não conhecemos se passam nesses territórios? Que guerras sujas se passam nesse território? Que você disse muito bem, nós estamos falando, não, e o Leonardo Coutinho diz muito bem aí, o problema, nós sempre falamos o seguinte: o narcotráfico. Não, nós estamos falando aqui de extração de ouro. Nós estamos falando de morte de indígenas. Onde é que estão as ONGs? Onde é que estão as Gretas? Onde é que está todo o mundo calado? Todo o mundo calado. Onde é que está a mídia nacional? A mídia militante? O consórcio, como diz o Guzzo e diz o Fiuza, o consórcio militante da mídia, onde é que está? Por que o consórcio está em silêncio sobre isso? Por que esse artigo do Leonardo Coutinho não é muito mais noticiado? E não é muito mais difundido? Sabe quando você... sabe naqueles filmes que você vai decifrar um crime muito, muito complexo e que você tem um quadro e vai pondo um pin aqui, uma fotografia ali, uma notícia acolá,
É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, não é, Paulo? O que é que tem a ver esses militares que estavam aqui com estes pobres brasileiros que foram executados na Venezuela? O que é que tem a ver uma coisa com outra? Por acaso tem a ver com um garimpo? Por que o Sr. Macron, por exemplo, não faz um alali em cima do governo do Maduro pela destruição da Amazônia? Por quê? Por que os progressistas católicos que ficam falando dos indígenas não falam contra o regime do Sr. Maduro que mata indígenas? Aí já não são indígenas? Já não precisam ser respeitados? Por que os senhores que falam aqui dentro das reservas indígenas, que não querem permitir que o governo, por exemplo, dê incentivo às tribos indígenas aos indígenas para trabalharem as suas terras, etc., que ficam fazendo guerra contra isso e querem decisões absurdas do Supremo? Por que eles não falam do desrespeito do governo venezuelano, então, às reservas indígenas do Brasil? Por quê? Eu acho que nós estamos diante de uma série de fatos que pareciam impossíveis, não é? Aquelas pessoas que gostam de dizer assim, em pleno século XXI, né? Essas pessoas que gostam de usar essa expressão, em pleno século XXI, o que nós estamos vendo é uma perseguição religiosa feroz de um governo de esquerda que há muito já está perseguindo pessoas. Um governo que perseguiu opositores políticos, que impediu opositores de se apresentarem às eleições por prisões arbitrárias e tudo mais. Bom, então, o que é que eu queria chamar aqui a atenção do seguinte: nós estamos vendo uma perseguição feita em nome de um regime que é a continuação da Revolução Sandinista. Ora, a Revolução Sandinista, Paulo, tem uma característica muito, muito importante. A Revolução Sandinista talvez seja das revoluções mais entranhadamente feitas pela chamada esquerda católica. É um episódio das revoluções latino-americanas que não só teve apoio de Cuba, não só da agitação comunista convencional, mas ela é essencialmente uma revolução feita pela esquerda católica. Havia vários padres no governo sandinista. Um deles, dos mais importantes, era Miguel de Escoto, que era chanceler da Nicarágua quando os sandinistas subiram ao poder. E eles vêm a São Paulo fazer no teatro da PUC, vêm fazer uma sessão da Noite Sandinista com Frei Beto, Dom Pedro Casaldáliga, com o apoio de Dom Paulo Evaristo Arnes. Isso é um fato muito importante, e eles dizem o seguinte: a nossa meta é expandir essa revolução pela América do Sul. Bom, o que é que vai terminar essa revolução feita pela esquerda católica? Nós vamos ver o seguinte: ela está terminando com uma perseguição à Igreja Católica. Paulo, seria inaudito se alguém dissesse: não, nós vamos ver o Foro de São Paulo se radicalizar e começar a perseguir a Igreja. Está acontecendo. Está acontecendo. Feita por uma revolução que era originalmente da esquerda católica. O que mostra que o chamado progressismo católico, o esquerdismo católico, nada mais é que um braço comunista dentro da Igreja para depois perseguir os verdadeiros católicos. Agora vejam
as expressões que são usadas para acusar Monsenhor Álvares. Desestabilizador do regime. Já ouviram alguma coisa por aqui, nesse sentido? Difusor do discurso do ódio. Já ouviram alguma coisa por aqui, nesse sentido? E nós temos aqui dentro, por exemplo, o PT. Mas não só o PT, muitas forças da esquerda que apoiaram e apoiam o regime da Nicarágua. E, Paulo, por que não dizer também aquilo que certos ouvidos não querem ouvir? Que a Rússia é hoje um dos grandes sustentáculos desse regime. A Rússia do Sr. Putin é um dos grandes sustentáculos da ditadura nicaragüense, do Sr. Ortega. Por acaso uma Rússia que não permite, não considera a Igreja Católica como uma das religiões tradicionais da Rússia. E notei isso e você vê que a pessoa é nessas horas que se decidem os grandes momentos e as grandes personalidades, não é? Porque o que aconteceu em tantos lugares? O que aconteceu, por exemplo, vou falar aqui de um grande personagem que foi o cardeal Midzenti na Hungria. O que ele fez? Ele levantou o país contra o comunismo. Ele foi preso, torturado e tudo mais. Mas foi isso que aconteceu. Ele não recuou. Agora, o que nós estamos vendo, Paulo, eu acho que aqui há um ponto importante, é o seguinte: muita gente dentro da igreja achou que podia fazer uma composição com o mundo e uma composição com essas forças social-comunistas. Não, vamos fazer uma composição, vamos conviver com essa gente. Ora, essa gente só convive até tomar o poder. Quando eles tomam o poder, efetivamente, eles fazem isto que eles estão fazendo. Paulo, nós vimos um pouco disto no pandemônio. Vimos um pouco disso. Ameaças de invadir igrejas, decisões judiciais permitindo que houvesse constrangimento para que as igrejas ficassem fechadas. Isso tudo ocorreu aqui. Inclusive, uma vez eu fiz uma entrevista no meu canal com 2 advogados da União dos Juristas Católicos de São Paulo, em que eles falaram disso, das decisões absurdas que tinha havido nesse sentido. Portanto, foi-nos dado um pregostinho aqui no Brasil. Nós, como católicos, temos a dor de ver o que é que está acontecendo, não é? O Papa Francisco, ainda há poucos dias, numa declaração, falou da amizade com Raul Castro, um dos comandantes da Revolução Cubana, que perseguiu os católicos violentamente. Depois, ele não tem recusado as manifestações públicas de simpatia por líderes esquerdistas, como, por exemplo, o Sr. Evo Morales, o próprio Sr. Maduro, que ele recebeu no Vaticano, de maneira pública, durante o auge das perseguições à oposição. O Sr. Lula, a quem ele mandou uma carta. Bom, e ontem, o que é que eu li? Ontem eu li uma notícia de um desses jornais, não me lembro se era da própria Nicarágua, que dizia o seguinte, só que eu não consegui ler toda a notícia porque ela estava fechada, mas dizia o seguinte: não, o Papa Francisco não está inativo. Nos bastidores ele está atuando. Mas como nos bastidores? As pessoas estão sendo perseguidas publicamente. Ele recebe publicamente o Maduro. Ele recebe publicamente, por exemplo, a senhora Pelosi, uma abortista declarada, que quer
O Lula, o Evo Morales, tudo isso é público. Mas depois é nos bastidores que ele está atuando? É claro que ele tem que atuar nos bastidores, mas ele tem que denunciar ao mundo uma ideologia, porque não é apenas uma perseguição qualquer, é uma perseguição de um regime ideologicamente comprometido com o comunismo. Ora, isso, eu vou lhe dizer uma coisa, que nós tenhamos que chegar a esse ponto em que presidentes, muitos deles de tendência centrista ou centro-direita, não especialmente líderes, nenhum deles especialmente um grande líder católico, mas que tenham que fazer um apelo desses pela perseguição que está sendo feita à igreja na Nicarágua e pedir ao próprio sumo pontífice que dê uma palavra de alento pública. Ele que a toda hora está se metendo em questões que nada têm a ver com os destinos da igreja e que não têm a ver diretamente com o ensinamento da igreja e tomando posições ideológicas. Por exemplo, dizendo para as pessoas não comerem carne. Mas não é capaz de dizer uma palavra pública de condenação desse regime que está perseguindo católicos. É difícil isso aí. É muito difícil. Quando houve todas as agitações no Chile que levaram à situação que nós temos agora de um Boric no poder, queimaram igrejas também. Não é? Ficaram famosas as cenas de queima de igrejas. Ou seja, isso tudo mostra como não é só na Nicarágua que aconteceu, mas toda a agitação política. O que é que a agitação política no Chile tinha a ver com queimar igrejas? Tinha. No fundo, nós estamos numa guerra total, Paulo, porque é preciso destruir dentro das nações a sua origem cristã, a sua origem católica, a sua origem missionária. É preciso destruir tudo isso.